Olá, alunos, tudo bem? Olha só, nossa aula hoje vai ser sobre música, nós vamos conhecer um pouco da evolução da música, né? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um vídeo que me mandaram aí, a professora Sônia Fusa, né? Uma professora bem musical aí com seus alunos, me mandaram uma coisa aí bem linda, que eu vou mostrar para vocês. Se vocês gostarem da ideia, a gente pode fazer, né? Vocês podem fazer aí, combinar direitinho e mandar para mim, tá? Que eu mostro também aqui, ok? Mostra aí o vídeo aí pra gente, por favor. Aqui é tão legal, aqui é tão legal. Viu aí? Pois é, nós podemos fazer a mesma coisa, né? Prepara aí, dá uma pausa aí, vamos lá e faz uma gravação legal para mim, tá? Vou tocar para vocês aí, vamos ver, só um pouquinho aí. Você vai entender, aqui não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai entender, aqui não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a surpresa é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Arte não faz mal. Viu aí? Show de bola, tá? Então agora nós vamos começar lá a nossa aula. Vou colocar meu violão lá na estante dele, para a gente já entrar no clima aí, ok? Professora Sônia Fusa, agradecido demais a você e aos alunos. Foi lindo, um momento muito gratificante, tá? Então, alunos, olha aí os nossos conteúdos aí da nossa aula. A música na antiguidade, a música renascentista, aí música barroca e música clássica. Gente, é muita evolução isso aqui, tá? É muito interessante, porque a música começa bem simples, aí depois os caras vão descobrindo aí como torná-la mais sofisticada, né? Muitas sonoridades. Vamos ver aqui logo um mapa mental, aqui direto já na música medieval, onde tem o cantochão, ou o famoso canto gregoriano, tá? É o mesmo tipo de música. São aqueles monges dentro dos mosteiros, louvando ao Senhor, né? Com aqueles cânticos de coral, vozes. É bom dar uma pesquisadazinha para ouvir bem direitinho, porque você vai ter a ideia perfeita, tá? Já a música renascentista aumenta o interesse pela música não religiosa, tá? Mas não é só isso não, são muitas variantes, tá? Porque o cantochão, o canto gregoriano, era praticamente uma só voz, e o cara e os monges, né, cantando para toda a igreja, né, para todas as pessoas. Então, na música barroca, né, é onde aparece a ópera. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês entenderem. E a música clássica vem toda uma sofisticação com os compositores Johannes Bach, o Beethoven e também o Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart.
Ludwig van Beethoven, né? São os mestres. Johann Sebastian Bach são os grandes mestres da música clássica com sua genialidade aí inquestionável. Bom, então vamos ver aqui onde vem esse termo, de onde começa, né? Na pré-história, a palavra música, do grego musique, quer dizer arte das musas, porque eram elas que praticavam mais, eram elas que estavam à frente, né? E é uma referência à mitologia grega e a sua origem não é clara. Então isso aqui pode ser tudo lenda, tá? Mas existe um conceito, um consenso, uma aceitação sobre essa ideia aí, tá? Então, provavelmente, já existia na pré-história a música e se apresentava com um caráter religioso, ritualístico, em agradecimento aos deuses, como uma forma de pedidos pela proteção, boa caça, boa colheita, que tivesse chuva abundante, que desse tudo certo, né? Que tivesse fartura de comida. Era essa questão do caráter religioso, é porque nesse tipo de religião, às vezes os caras ficavam assim adorando o sol ou adorando a chuva. Não é à toa que tem uma dança da chuva também, né? Uma dança para pedir a vinda da chuva. E porque religião não é só uma, né? São várias. E o ritual é aquele momento em que as pessoas se juntam e vão fazer, vão ter um momento de adoração, de entrega, de pedir a Deus ou eles lá aos deuses. Então, seguindo aqui, nós vemos que a música na antiguidade é uma música impregnada, cheia de sentido ritualístico. Era sempre um ritual, como eu estava explicando ainda há pouco, né? E o instrumento mais utilizado era a voz. Eu estou meio rouco, mas se não fosse o caso, eu faria uma demonstração assim, bem simples, pelo menos, para vocês entenderem o tipo de cântico, né? Que é até vozes, né, lindas e tudo mais, é até bem simples. Vou tentar aqui um pouquinho. Tá, da, 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 da. Esse tipo de música, entendeu? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido em algum momento isso, porque eram horas e horas e horas com essa canção, né, com esse mantra. E aí, seguindo aqui, nós vemos que já na Grécia, né, aconteceu uma forma de aproximação com as divindades, ou seja, uma tentativa no caminho para a perfeição. E na Grécia, a música era incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade. E ao som da lira eram recitados poemas. Dizem também que a lira era o instrumento do Davi, bíblico. Então, olha aqui, já é um avanço grande, porque esses poemas, aos poucos passaram a contar histórias, né? Os salmos são poemas. Os salmos da Bíblia são poemas também, né? Em que o Davi cantava com a lira. Enfim, mas eles também, nas suas religiões particulares, diferenciadas da religião católica, evangélica, etc. e tal, eles também faziam a sua celebração, o seu ritual, o seu momento de entrega para fazer os seus pedidos a Deus, aos deuses nesse tempo, né? Então, olha aqui que nesse vaso, dessa tela aí,
tem uma representação de música com dança ao mesmo tempo. Tá vendo? Alguém tocando um instrumento. Então, é uma cena de um vaso grego. A música com alunos, provavelmente em festa dionisíaca. O Dionísio era o deus do vinho, um dos deuses, né? No caso, o do vinho e da festa. Então, é essa a referência aí, tá? Seguindo aqui, nós vemos que lá no Egito, olha, já tem mais organização, né? Era praticada em coletividade, inclusive com grande participação feminina. Olha aqui a lira, olha aqui uma flauta vertical, olha aqui outra flauta, essa flauta que tem assim, esse formato quase como um chifre, é uma trompa. Aí vem esse outro instrumento aqui de percussão, que é o sistro, e vem os dois precursores, os dois que anteciparam o aparecimento do cravo e do piano, é o trígone, não é? Ou cítara, que a gente conhece mais como cítara. E tem também aqui a harpa, também mais um instrumento. Olha aqui, outras formas. Olha aqui, já uma primeira forma que vai chegar ao que hoje nós temos, que é o violão. Outra cítara aqui, outro trígone. Aqui é um grupo completo, né? Tocando aí. Provavelmente escravas ou servas. Então, fazia parte de rituais sagrados, aquela parte religiosa que a gente está falando ali, e militares. No caso de militares, porque eles tinham guerras para se defender e tinham guerras para tomar territórios, né? E o som da flauta, o som das trombetas, era o que anunciava, que dava vários sinais para os soldados, né? Recuar, avançar, corre que os homens lá vão matar a gente tudinho. Então vinha lá esse tipo de comunicação. Então, os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. Então, o faraó, geralmente, ele ficava lá apreciando os servos, os escravos, ou então alguns artistas fazerem apresentações para seu deleite. Artistas entre aspas, porque o artista não era, ele não aparecia com esse destaque que nós conhecemos hoje, né? E a música medieval, que aí vem o cantochão, é um canto que a gente chama atualmente assim, canto responsorial. É um canto que um puxa e o outro responde. Isso é muito impregnado na música medieval. Por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a pauta musical, com o monge italiano Guido d'Arezzo. Aqui, o tempo que ele viveu, ele sugeriu o uso de uma pauta de 4 linhas. O sistema é usado até hoje no canto gregoriano e na notação musical também, tá? O que acontece, gente, é que vários e vários são os motivos de ter aparecido essa tentativa de fazer uma notação do que se cantava, né? Mas é bom ter sempre bem claro que é o seguinte, o som musical, principalmente, ele existe, ele já existe. As músicas já existiam. Então, aparecer alguém com uma ideia para anotar, de modo que outra pessoa pudesse aprender e reproduzir, de modo que qualquer pessoa pudesse ter uma experiência com essa música. E que a música também não se perdesse no esquecimento por não ter nenhuma
reserva de anotação. Existem outras maneiras de anotar para que não para esses propósitos também, mas a mais quase perfeita mesmo, mais completa é essa, porque você tem som para silêncio, tem símbolo para silêncio, tem símbolo para uma nota mais alongada, tem símbolo para notas curtas, e assim você consegue reproduzir qualquer tipo de música no instrumento indicado, tá? Então, o tipo de música mais antigo, medieval, consiste em uma única linha melódica cantada, sem qualquer acompanhamento. Esse estilo é o canto gregoriano. Então, a gente já falando aqui em melodia, quando a pessoa canta sozinho, tá? Atirei o pau no gato, isso é uma melodia, ok? Se outras pessoas cantarem comigo, fazendo outras vozes ou não, aí já passa a ser uma harmonia. Quando você entra com o instrumento, então, aí já começa a complicar. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque são muitos detalhes que não é o caso. Nós estamos apenas conhecendo a música na antiguidade, a música medieval, mas eu quis já deixar você aqui já sabendo de alguns detalhes aqui, tá? E a música renascentista é onde aparece o maior interesse pela música profana, ou seja, a música não religiosa. O que acontece é que no período medieval existia quase que uma obrigação de que a música fosse composta para para fins religiosos, né? O Johann Sebastian Bach, que eu mostrei ali, ele era contratado numa catedral simplesmente para tocar as músicas religiosas ou compor. E ele fazia isso magistralmente bem. O Johann Sebastian Bach, desde criança, se dedicou à música. O seu pai, Leopold, estou misturando. Isso aí é o Mozart também, lá com o pai dele, ele já escrevia para ele estudar bastante. E o Johann Sebastian Bach também, ele era um dos 12 filhos do pai dele, e ele praticava desde criança, e aí logo ele conseguiu esse trabalho numa grande catedral, onde tinha um grande piano lá, né, de tubos, e ele executava e compunha todo dia. Então vamos voltar lá para a gente avançar mais um pouquinho. Olha só, escrita de peças para instrumentos, estes já não usados para acompanhar vozes. Falei da música religiosa porque depois, quando entra o Renascimento, que dá-se aí o rompimento, né? Então os artistas passaram a cantar músicas sobre outros temas, passaram a fazer músicas sobre outros temas, sobre a vida das pessoas, e não só a vida de Jesus, e não só os temas da igreja. É isso que acontece. Então, quando fala música profana, que é a música não religiosa, não necessariamente vai ter essa conotação pejorativa, ou suja, ruim, tá? Porque apenas é um outro tipo de música. Então, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, tá? As músicas mais belas, mais ricas, né? No estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumentos ainda, né? O que acontece? Assim, lá na música medieval, uma só melodia. Aí no Renascimento começam a aparecer outras melodias com a mesma força
e a mesma característica daquela primeira melodia, de tal modo que não se podia distinguir qual era a principal melodia da música, tá? Como a gente descreve, a gente consegue perceber facilmente no Atirei o Pau no Gato, era como se tivesse outras músicas sendo cantadas ao mesmo tempo, sem causar confusão, mas que tudo tendo a mesma força da primeira linha lá. Será que eu fiquei confuso? Espero que não. Vamos lá. E a música barroca? A música barroca, a gente sabe que o período barroco é um período de muito estilo, muito rebuscamento, muito detalhe. Então, o termo barroco foi empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do senhor Johann Sebastian Bach. Então ele foi ali, ele compôs demais, né? E a música da ópera. A ópera é um espetáculo teatral, né? Onde é contada uma história com... É uma espécie de musical, tá? Por quê? A história é contada através de uma música, tá? Essa música tem os solistas, os grandes cantores, e ela apareceu porque antigamente, nos inícios lá, era só instrumental. O cara fazia uma música para você somente ouvir o som dos instrumentos. Mas aí quando os cantores começaram a entrar, então eles começaram a cantar histórias. E essas histórias começaram a se desenvolver no sentido teatral, né? Mas a grande sacação aqui é a questão da ópera ser um espetáculo musical. Porque hoje em dia, quando a gente tem o teatro, tem música, tem tudo, mas é uma pessoa contando a história sem ser cantando o tempo todo, como na ópera, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido para a gente seguir aqui. A música barroca é geralmente exuberante, ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contraste de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves. Então, o contraste de timbres instrumentais, você coloca um violino junto com um trompete, um instrumento de sopro, uma flauta, para ficar mais fácil de entender, é uma mistura de sons diferentes que esses instrumentos têm, mas que juntos vão compor uma música altamente agradável de se ouvir. Então vamos seguir aqui. E a música clássica? A música clássica é uma música que foi se desenvolvendo também até chegar ao que é hoje, né? Mas antes disso tudo, com o aperfeiçoamento dos instrumentos, com o surgimento de instrumentos como esse aqui, ó, tá? Que aí apareceram também os caras que tinham grande habilidade de tocar esses instrumentos, né? Você tinha, não era nem um piano, era um cravo. O cravo, esse instrumento era chamado de cravo, tinha um cravo temperado. E aí os caras se especializavam em tocar. Não só esse daí, como aqueles que eram feitos na própria parede da igreja com uso de tubos, né? E várias chaves, às vezes mais de 140 controles diferentes, que o cara tinha que saber usar para poder tocar, para fazer o som da igreja. Tá? Então, a música clássica surgiu na Europa para divertir
reis e rainhas, por volta dos anos 1500. Então, o cara ia lá e tocava e tinha que ser uma música interessante, né? Porque se o rei e a rainha não gostassem, aí o cara perdia o emprego, perdia a vez, né? Inclusive, tem uma história bem interessante sobre o Beethoven por causa dessas apresentações, né? Era bastante usada também em cerimônias religiosas e além de Bach, os compositores mais famosos de música clássica são Wolfgang Amadeus Mozart, mais conhecido como Mozart, e o Ludwig van Beethoven, mais conhecido como Beethoven. Mozart nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 150 e mais de 50 sinfonias. Gente, cada sinfonia é uma peça musical que tem assim uns 9 minutos, 10 minutos a pessoa tocando para poder ela chegar ao final dela, entendeu? Então é uma música que tem muitas variações, apresenta um tema e aí varia, toca o mesmo tema de várias maneiras diferentes para poder terminar. Então, esse Joseph Dalhousie, na reunião com Liszt ao piano, cercado de amigos. Quem é o Liszt? Liszt é um dos grandes compositores, daqueles que se destacaram com sua genialidade de composição, com sua proposta musical diferente. Ok? A história com o Beethoven. Vamos conhecer ele aqui. O Ludwig van Beethoven nasceu em Bonn, cidade de Bonn, na Alemanha, no dia 16 de dezembro de 1770. Ele é filho e neto de músicos e com apenas 5 anos de idade ele já, no mesmo caso de Mozart, ele também demonstrou aí a sua capacidade grande, né? Então o pai dele começou a orientá-lo rigidamente. Esse rígida quer dizer com surras, porque o Beethoven ele era rebelde. Ele não queria... ele já tinha o dom, mas ele não queria fazer uma coisa que o pai dele queria, que é o seguinte, ó, ele começou a estudar cravo, violino e viola, 3 instrumentos diferentes entre si. Mas ele não queria se apresentar, ele não queria tocar para reis, ele não queria ganhar dinheiro com a música. Ele achava que a música não tinha dinheiro que pagasse ela, não tinha uma fortuna que o cara desse que valia a pena. Então o pai dele organizava, às vezes, reuniões para mostrar para os reis que ele era maravilhoso, ele era fantástico, e ele não queria, não aceitava. Ou tocava tudo errado, ou não comparecia. E aí o pai dele ficava furioso, né? Porque o objetivo dele era que ele arranjasse um trabalho numa dessas cortes. Olha, isso tudo aí tem um filme sobre Beethoven, chamado Minha Amada Imortal, que é muito lindo o filme. Porque o Beethoven, devido a essas surras do pai dele, ele chegou a perder a audição, ele chegou a ficar surdo. E mesmo assim compondo, continuou compondo, ok? Então, curiosidades, vamos ver umas outras curiosidades aqui. Eu já falei bastante sobre Beethoven, porque sou apaixonado pela Nona Sinfonia, que é assim, eu não consigo me controlar toda vez que eu ouço. Eu choro muito porque é perfeito demais. Os gêneros musicais, vamos lá. Música religiosa, né? É uma oração ou agradecimento ao ser divino. Então, é um tipo de música voltada especificamente para isso. E a música folclórica, ela é transmitida pela tradição oral na comunidade.
a música lá que é tocada na Flor do Maracujá, a música que é tocada lá no Bombódromo, né? Que palavrinha. É também uma música folclórica, ok? Nós fizemos uma aula aí só sobre esse assunto aí, né? Então acho que vocês lembram. Música erudita é uma música feita para pessoas que estudam música. Não, desculpa. Uma música feita por pessoas que estudam música e que segue ou rompe com padrões de composição, né? Então aí é um aprofundamento maior. E a música popular é uma música feita por um compositor de um jeito aí que alcança todas as camadas da sociedade. Então vocês estão vendo aí já um instrumento mais moderno aí, ó, mais atualizado aí, um violão e um violino, tá? O violino é um instrumento que é tocado com esse arco aqui, ó. A pessoa fica numa posição, pega o arco e ele roça as cordas e produz a sonoridade. E o violão você vai com os dedos diretamente nas cordas. Os principais gêneros musicais do Brasil são: tem o arrocha, né? É a música mais. Aí vem o axé, aí vem o baião, aí vem a bossa nova, aí vem o carimbó, funk carioca, é muitos gêneros, tá? Era preciso ter aí umas 3 aulas para a gente ir mostrando cada um deles, porque você escuta e tudo mais, você ouve, vê nas festas, mas não há condição, e você, se eu tocar aqui você vai lembrar, mas não há condição de você, assim, muita gente recebe, mas não sabe nem o que é, né? Só acha que é agradável, né? Talvez conheçam mais de perto aí a música sertaneja, né? Mas tem também vários gêneros, né? Que vale a pena, se você tiver interesse, pesquisar um pouco mais, né? E pesquisar também sobre o rock, né? Que surgiu nos anos 60, usando não só a voz, mas instrumentos elétricos amplificados pela primeira vez. É uma música que surgiu, apareceu, né, a guitarra elétrica com o amplificador pela primeira vez foi colocado. Aí as pessoas os puristas aí, teve até passeata, teve confusão, porque não queriam aceitar essa música eletrônica, essa música com guitarras elétricas. Mas depois, hoje em dia, a gente vê que tem de tudo hoje no Brasil, né? Tem música com violão, tem sem violão, tem música com guitarra, tem as bandas de forró com a formação tradicional, triângulo, zabumba e acordeon. Aí tem também com contrabaixo, com instrumento. Tá tudo misturado hoje em dia. E o rap é um ritmo com rimas e poesias que surgiu no final do século XX nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil já tinha, né? Os repentistas, né? Porque os Estados Unidos ele é muito copiado, né? Aqui pelo brasileiro. Mas já no repentista nordestino, também os caras cantavam o coco, no ritmo do coco, mostrando aí a habilidade e criando instantaneamente, né? E também fazendo como que eu digo assim, fazendo batalhas, né? Uma dupla ou uma pessoa dizia um verso e o outro respondia, e às vezes passavam a se atacar. Então já tinha aqui também. Acontece lá também, tá? É um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop atual. Então vamos ver aqui mais curiosidades, tá, gente? Olha aí, ó. Esse símbolo musical aí é a clave do sol, tá? É um S estilizado. Significa o S do sol, né?
Depois eu explico melhor o que é isso aí. Então, olha só uma curiosidade aqui muito interessante, é sobre a paródia. A paródia é você conseguir imitar ou fazer uma imitação de alguma obra de arte, tá? Então, a paródia, ela pode ser, por exemplo, olha aqui, ó, o cara fez uma imitação da obra Abapuru aqui nesse desenho, nesse quadro. Em vez de ele colocar uma mulher, ele colocou aqui uma pessoa, eu nem sei se é homem ou é mulher, não dá para perceber direito, mas colocou aqui o pezão também, aqui, ó, e o cactus, não é? Então, é uma imitação. Aí vem... Aí tem a música aqui, né? Porque a música original é olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aqui a pessoa transformou em olha que couve mais lindo, mais cheio de graça. Tá? O couve é fruta. É uma brincadeirinha que se faz com o tema original, tá bom? Então, olha só, aciona a intertextualidade como recurso de linguagem na criação de conteúdos. É um texto que traz influência de outro texto criado antes. Como eu falei aqui, ó, olha aqui, a palavra couve, o texto original é olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí a pessoa trocou só uma palavra aí, aproveitou o outro texto para poder modificar completamente o sentido de uma maneira engraçada, né? Interligando-se a ele pela repetição do conteúdo verbal, pela forma ou pela temática do primeiro texto. A paródia pode ser feita a partir de diversos materiais, como pode ser feito na literatura, na música, né? Na letra da música, na pintura também, né? No cinema, fotografia, artes e artes plásticas, aliás. Então, é a sua criatividade que vai entrar aí quando a gente for fazer uma atividade desse tipo, tá? Não se esqueça que você, ao fazer com letra de música, você pode trocar apenas algumas palavras para poder brincar com o sentido, né? O verdadeiro sentido, significado da música original, tá? Então, não é tão difícil fazer uma paródia, é só você ter criatividade, como essa pessoa aqui que pegou a Baburu, né? E fez aí essa paródia aí totalmente diferente, tá? Então, confio na habilidade de vocês. E uma conexão da arte com outra parte aí, a conexão com a literatura revela o seguinte: a história da literatura brasileira tem início em 1500 com a chegada dos portugueses ao Brasil. Então tem uma era colonial, né, que é dividida em quinhentismo, seiscentismo ou barroco e o setecentismo ou arcadismo. Quer dizer, são os anos que vão passando, né, os anos 1600, 1700 e a evolução. Aí chega até a era nacional mesmo, onde o Brasil já se transforma, né? Já começa a ter a sua independência. Aí começa com o romantismo, os escritores, né? E passa pelo realismo, pelo naturalismo, pelo parnasianismo. Todos esses movimentos, né? Simbolismo, pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, tudo isso aí está em evolução, tá? E uma atividade interativa, então? Vamos ver aqui uma paródia para você fazer. Ó. A paródia é um gênero intertextual, onde a criatividade deve ser explorada, aliada ao conhecimento. Esse tipo de texto é uma imitação que pode ter um efeito cômico, engraçado, contestador, ou de mudança de contexto. Para fazer uma paródia, é preciso desconstruir ou reconstruir um tipo de texto. Há diferentes e variadas possibilidades para apresentar uma paródia. Nessa atividade, você pode criar a paródia de uma música, que pode ser qualquer tema ligado a questões sociais atuais, ok? Então, gente, façam aí uma brincadeira bem gostosa aí, tá? E a gente
aqui chega ao final da nossa aula, estão aí as nossas referências. Espero que vocês tenham entendido bastante sobre essa passagem aí da música através do tempo, ok? Valeu!